Sofia aceitou a caneta dourada com mãos trêmulas e assinou o contrato que a vendia a um sheik bilionário de 73 anos. Um sacrifício pela vida do pai. Na luxuosa cerimônia de casamento, sentia-se protegida pela promessa de riqueza. Afinal, quanto tempo viveria um velho daquela idade? Mas na noite de núpcias, quando o sheik caiu inconsciente aos seus pés, tudo mudou. Acusada de envenenamento, Sofia descobriu a verdade. 6 esposas antes dela haviam desaparecido misteriosamente. O filho do sheik sussurrou: "Você é a 7ª, nenhuma completa 1 ano." Quer saber o que aconteceu? Assista até o final e não perca essa história cheia de emoções e reviravoltas inesperadas. Também diga de onde você nos assiste, escreva aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes como essa. Sofia Mendes nunca imaginaria que seu aniversário de 18 anos terminaria numa sala de hospital fria e impessoal. O bip constante das máquinas era o único som além do choro contido de sua mãe, sentada no canto da sala. Na cama, Eduardo Mendes, seu pai, estava mais pálido que os lençóis. Um ataque cardíaco fulminante o derrubara em pleno expediente no pequeno restaurante português que a família mantinha em Barcelona há quase uma década. "Senhorita Mendes?" O médico chamou Sofia para fora do quarto. Seu rosto já antecipava a notícia. "Seu pai precisa de cirurgia nas próximas 24 horas. O coração dele está muito comprometido." "Quanto vai custar?" Sofia perguntou, a voz tremendo. O médico hesitou antes de entregar o papel com o orçamento. Sofia sentiu o chão sumir. Era uma fortuna. Dinheiro que eles não tinham, especialmente após o incêndio que destruíra o restaurante da família uma semana antes. "Não temos como pagar isso", ela sussurrou. "Sem a cirurgia, sinto muito, mas seu pai não resistirá." O médico respondeu, evitando seus olhos. De volta ao quarto, Sofia encontrou a mãe vasculhando desesperadamente a bolsa. "Talvez possamos usar o seguro do restaurante", disse Carmen, sua mãe. Sofia balançou a cabeça. "Mamãe, o seguro... O pagamento atrasou. Papai cancelou para pagar os fornecedores." As duas mulheres se olharam em silêncio esmagador. Sofia apertou as mãos da mãe. "Ou tentar o banco. Talvez se oferecermos a casa como garantia." Mas Sofia sabia que era inútil. Nenhum banco emprestaria para uma família de imigrantes que acabara de perder seu único negócio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto olhava o pai, respirando com dificuldade. "Vou encontrar um jeito", prometeu em voz baixa. "Custe o que custar." Ela não fazia ideia de quanto essa promessa realmente custaria. Sofia estava no corredor do hospital, o celular pressionado contra a orelha, ouvindo mais uma negativa do banco, quando uma voz grave e controlada a interrompeu. "Senhorita Mendes?" Um homem alto, de terno impecável e pele morena, a observava. Seus olhos escuros pareciam avaliar cada detalhe dela. "Meu nome é Karim Al-Fayez. Posso ter uma conversa com a senhorita?" "É sobre seu pai." Sofia franziu o senho, confusa. "Conhece meu pai?" "Não exatamente", respondeu Karim, guiando-a para uma sala de espera vazia. "Represento alguém que pode ajudar sua família." "Quem?" "Sheikh Hakim Al-Jabri, um dos homens mais influentes da Arábia Saudita." Sofia nunca tinha ouvido falar dele. "E por que ele se interessaria por nós?" Karim abriu uma pasta de couro, removendo documentos. "O sheik está disposto a pagar todas as despesas médicas de seu pai. A cirurgia, a recuperação, tudo. Também quitará as dívidas do restaurante e fornecerá uma renda mensal para sua família." Sofia piscou incrédula. "Isso é... Por quê? O que ele quer em troca?" Karim manteve o rosto impassível. "O Sheikh Hakim tem 73 anos. Ele deseja uma nova esposa. Jovem, pura, de boa família. Ele escolheu você." O ar fugiu dos pulmões de Sofia. "Isso é algum tipo de piada?" "Aqui está o contrato",
disse Karim, estendendo os documentos. Um casamento legal. Você viajaria hoje mesmo para a Arábia Saudita. Isso é absurdo. Eu nem o conheço. Seu pai tem menos de 24 horas, senhorita Mendes. Karim apontou para o quarto. Com nossa ajuda, ele vive. Sem ela. Deixou a frase no ar. Sofia sentiu asco. Isso é comprar uma pessoa. É um acordo, corrigiu Karim, entre duas partes que podem se beneficiar mutuamente. Pense bem. Como ele sequer sabe quem eu sou? Sofia perguntou, ainda tentando processar o absurdo daquela proposta. Karim retirou uma foto da pasta. Nela, Sofia servia mesas no restaurante da família, sorrindo para os clientes. Ela reconheceu o momento. Havia sido tirada há meses. O sheik visitou Barcelona para negócios no último outono. Jantou no restaurante de sua família. Ficou impressionado com você. Sofia sentiu um arrepio. Ele esteve me observando todo esse tempo? O sheik é um homem de recursos extraordinários. E quando deseja algo, Karim não precisou completar. Sofia olhou para o quarto onde seu pai estava. Uma suspeita terrível começou a formar-se em sua mente. O incêndio no restaurante. Não foi acidental, foi? Karim não confirmou nem negou, mas seu silêncio era resposta suficiente. Isso é doentio! Sofia se levantou tremendo de raiva. Prefira ver como uma oportunidade, senhorita Mendes. Uma família imigrante lutando em país estrangeiro, seu pai morrendo, sua mãe prestes a perder tudo. Flashes do passado feliz invadiram a mente de Sofia. O pequeno restaurante cheio de clientes. O pai ensinando-a a fazer pastéis de nata, a mãe cantando fados enquanto arrumava as mesas, tudo reduzido a cinzas. Seu pai pode viver uma vida longa, sua mãe nunca mais passará necessidades. Tudo isso custa apenas seu sacrifício. E se eu recusar? Então faremos nossas condolências à sua mãe amanhã. Karim consultou o relógio. Você tem 10 minutos para decidir. Sofia cambaleou até o quarto do pai. Carmen olhou para ela, notando seu rosto pálido. O que aconteceu, filha? Sofia não conseguiu responder. Olhou para o pai, para os tubos e monitores mantendo-o vivo. Sofia, você está me assustando. Apareceu alguém que pode ajudar o papai. A esperança iluminou o rosto cansado de Carmen. Graças a Deus, quem? Sofia não conseguiu explicar tudo. Apenas disse que um homem rico do Oriente Médio se ofereceu para pagar as despesas, mas que ela precisaria ir trabalhar para ele. Trabalhar? Que tipo de trabalho? Carmen franziu o senho desconfiada. É uma boa oportunidade, mãe. Sofia forçou um sorriso. Papai ficará bem. Vocês ficarão bem. Antes que a mãe fizesse mais perguntas, Sofia saiu. Karim esperava no corredor. Assinarei, disse ela, a voz quebrada. Mas quero que ponha no contrato. Minha família nunca saberá o que realmente aconteceu. Eles pensarão que consegui um ótimo emprego. Karim estendeu uma caneta dourada. Sofia sentiu como se estivesse assinando sua própria sentença de morte. O jato particular cortava o céu noturno, levando Sofia para longe de tudo que conhecia. Pela janela oval, as luzes de Barcelona ficavam para trás, diminuindo até se tornarem apenas uma constelação distante. Menos de 3 horas haviam se passado desde que assinara o contrato. Não teve tempo para despedidas reais. Apenas um abraço apressado na mãe e um beijo na testa do pai inconsciente. Consegui um trabalho incrível, mentira. Vou mandar dinheiro todo mês. A última mensagem de sua mãe ainda brilhava na tela do celular. Perdão por não poder dar uma vida melhor a você. Orgulhosa da mulher que se tornou. Te amo eternamente. Sofia desligou o aparelho, sabendo que logo seria confiscado. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Chegamos à Arábia Saudita em aproximadamente 4 horas. Karim informou, sentado à sua frente.
Nesse tempo, precisamos revisar algumas regras. Ele estendeu um livro fino. O protocolo da casa do sheik. Memorize-o. Sofia folheou as páginas, sentindo o estômago afundar. Regras sobre como se vestir, como falar, quando falar, para onde olhar. Proibições sobre sair desacompanhada, usar telefone sem supervisão, comunicar-se com estranhos. Isto é uma prisão, murmurou. É o maior privilégio que uma mulher como você poderia almejar. Karim corrigiu friamente. E se eu não me adaptar, se quiser voltar? Karim a encarou. O contrato é claro, senhorita Mendes, não há volta. Sofia observou as nuvens abaixo do avião, imaginando se algum dia voltaria a ver o céu de Barcelona. Se um dia abraçaria a mãe novamente, se valeria a pena. Na sua bolsa, há roupas apropriadas, Karim apontou. Vista-se adequadamente antes de pousarmos. O sheik não gosta de esperar. Sofia fechou os olhos, tentando conter o pânico crescente. O que havia feito? O calor do deserto atingiu Sofia como uma parede quando desceu do jato. Mesmo de madrugada, Riad fervia sob um céu salpicado de estrelas que pareciam mais próximas que na Espanha. Vestida com uma abaia negra que cobria tudo exceto seu rosto, Sofia foi conduzida até uma limusine com vidros escuros. A cidade era um contraste de antigo e moderno. Arranha-céus futuristas erguiam-se ao lado de estruturas tradicionais. Mas Sofia mal conseguia apreciar a vista. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Após quase 1 hora de viagem, o carro atravessou portões monumentais, entrando em uma propriedade que mais parecia uma cidade em miniatura. Jardins exuberantes, fontes iluminadas e edifícios elegantes surgiam em todas as direções. Bem-vinda ao Palácio Al-Jabri, disse Karim, sua nova casa. Sofia foi conduzida por corredores de mármore e salões com lustres maiores que seu antigo quarto. Servos e guardas curvavam-se sutilmente quando passava, mas seus olhares eram de curiosidade não disfarçada. Esta é Amira. Karim apresentou uma mulher de meia-idade com olhos gentis. Sua assistente pessoal. Venha, senhora, disse Amira em espanhol com forte sotaque. Vou mostrar seus aposentos. O quarto de Sofia era maior que o apartamento inteiro de sua família. Seda, ouro e madeiras preciosas decoravam cada centímetro. Uma cama enorme dominava o espaço, cercada por véus translúcidos. É tão grande, Sofia murmurou. O sheik gosta de tratar bem suas esposas, respondeu Amira, um tom estranho em sua voz. Esposas? Ele tem outras? Amira evitou seus olhos. Teve, 6 antes de você. E onde estão elas agora? Um silêncio pesado foi a única resposta. Enquanto Amira desempacotava as novas roupas que haviam sido providenciadas para Sofia, a porta do quarto abriu-se sem aviso. Um homem jovem entrou, talvez 30 anos, vestindo roupas ocidentais caras, seu rosto uma mistura perfeita de traços árabes e europeus. Seus olhos escuros fixaram-se em Sofia com intensidade perturbadora. Então você é a nova aquisição do meu pai, disse em espanhol perfeito. Amira curvou-se. Príncipe Zein, esta é Sofia Mendes. Sofia manteve-se em silêncio, intimidada pela presença dominante dele. Você não é a primeira, sabia? Zein deu alguns passos em sua direção. E certamente não será a última. Príncipe, por favor, Amira interveio. Ela acabou de chegar. Zein ignorou-a, circulando Sofia como um predador. Eu me pergunto o que meu pai viu em você desta vez. Todas vocês parecem tão substituíveis. Antes que Sofia pudesse responder, ele saiu, deixando apenas o eco de suas palavras cruéis. Não se preocupe com o príncipe, consolou Amira. Ele é assim com todas. Sofia engoliu em seco. Todas! O que aconteceu com as outras esposas? Amira apenas baixou os olhos.
Descanse agora. Amanhã será um grande dia. O casamento. Sofia sentiu náusea só de pensar. O sol mal havia nascido quando Sofia foi acordada por um batalhão de mulheres que entraram em seu quarto. Sem dizer uma palavra, começaram a prepará-la para o que seria o dia de seu casamento. Por favor, fique de pé, pediu Amira, a única que falava com ela. O banho está pronto. Sofia foi conduzida a um banheiro de mármore com uma banheira grande como uma pequena piscina. A água estava perfumada com óleos que ela não reconhecia. Mãos estranhas a despiram e a guiaram para dentro da água. É sempre assim? Perguntou Sofia, desconfortável com tantos olhares sobre seu corpo. Uma noiva do sheik deve estar perfeita, respondeu Amira, ajudando as outras mulheres a lavar seus cabelos. Cada centímetro de você será preparado. Após o banho, Sofia foi envolta em uma toalha macia e levada de volta ao quarto. Uma mulher começou a passar cremes em sua pele, enquanto outra preparava esmaltes para suas unhas. Uma terceira separava joias de uma caixa dourada. Isso tudo é realmente necessário? Sofia tentou sorrir, mas sua voz tremia. O sheik é muito tradicional, explicou Amira. O casamento de uma nova esposa é uma celebração importante. Sofia observou as joias que estavam sendo separadas. Um colar de diamantes e rubis que parecia pesar mais que seu pescoço. Brincos combinando, pulseiras, até mesmo enfeites para o cabelo. Quando uma das mulheres abriu a caixa principal para retirar o colar, Sofia notou algo escondido sob o veludo. Um pedaço de papel dobrado. Ninguém mais pareceu perceber. Disfarçadamente, enquanto as mulheres discutiam qual penteado ficaria melhor, Sofia pegou o bilhete e o escondeu na palma da mão. Só quando foi deixada sozinha por alguns minutos, para a reflexão antes da cerimônia, segundo Amira, Sofia pôde ler o que estava escrito. Fuja enquanto tem chance. A 7ª nunca completa 1 ano. Um calafrio percorreu sua espinha. A caligrafia era apressada, desesperada. Sofia olhou para a janela. Estava no 3º andar, mas havia uma sacada. Talvez pudesse. Sem pensar 2 vezes, Sofia abriu a porta da sacada. O calor do deserto a atingiu com força. Olhou para baixo. Era alto demais para pular, mas havia trepadeiras e ornamentos na parede que talvez... Ela já estava com uma perna sobre o parapeito quando a porta do quarto se abriu. 2 guardas entraram rapidamente, seguidos por Amira. Senhora, não! Amira correu até ela, puxando-a de volta. Isso só piorará sua situação. Os guardas a seguraram com firmeza, mas não com brutalidade. Me soltem! Sofia tentou se debater. Não quero isso! Não quero me casar! Amira fez um gesto para os guardas a soltarem. Quando saíram, aproximou-se de Sofia e sussurrou. Nenhuma esposa sobrevive após dar um herdeiro ao sheik. Você não é a primeira a tentar fugir. Todas falharam. O salão de cerimônias parecia saído de um conto das 1001 noites. Tapeçarias de seda cobriam as paredes. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre convidados em trajes luxuosos. Homens de um lado, mulheres de outro, todos observando Sofia com olhares que variavam entre curiosidade, pena e desprezo. Sofia mal conseguia caminhar com o peso do vestido tradicional. Camadas de tecido bordado com fios de ouro e pedras preciosas a envolviam como uma armadura brilhante. O véu cobria parcialmente seu rosto, permitindo que visse apenas o que estava diretamente à sua frente. Mantenha a cabeça baixa, instruiu Amira, guiando-a pelo corredor central. Não olhe diretamente para o sheik até que seja permitido. No centro do salão, Sofia viu pela primeira vez o homem que seria seu marido. Sheik Hakim Al-Jabri parecia simultaneamente mais velho e mais forte do que ela havia imaginado.
Seu rosto enrugado contrastava com a postura ereta e os olhos alertas. Usava trajes tradicionais ricamente decorados, e suas mãos, Sofia notou imediatamente, eram marcadas por estranhas cicatrizes que se entrelaçavam como serpentes pálidas. O sheik a observou com uma intensidade perturbadora. Não havia desejo em seu olhar, mas algo mais profundo, mais obsessivo. Um homem idoso, algum tipo de autoridade religiosa, Sofia supôs. Começou a recitar palavras em árabe. A cerimônia havia começado. Karim traduzia ocasionalmente para que Sofia soubesse quando responder. Ela repetiu palavras que não entendia, prometeu coisas que não poderia cumprir, tudo como um autômato. De repente, o sheik estendeu a mão para ela. Sofia hesitou antes de tocá-la. A pele dele era surpreendentemente quente, quase febril. "Você está tremendo, minha jovem", disse o sheik em espanhol fluente, sua voz mais suave do que ela esperava. Sofia não respondeu. Não conseguia encontrar sua voz. O sheik se inclinou levemente, até que apenas ela pudesse ouvir. "Perdoe-me pelo que virá." Antes que Sofia pudesse processar essas palavras, anéis foram trocados, documentos foram assinados e aplausos educados preencheram o salão. Estava feito. Ela agora era a 7ª esposa do Sheik Hakim Al-Jabri. Na recepção que se seguiu, Sofia foi apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes não conseguiu reter. Todos a tratavam com uma polidez fria, como um objeto curioso em exibição. Zain, o filho do sheik, manteve-se distante, mas seu olhar seguia Sofia por todo o salão. "Sorria", instruiu Karim aparecendo ao seu lado. "Todos estão observando a nova favorita do sheik." "Por quanto tempo serei a favorita?", perguntou Sofia, a voz apenas um sussurro. "Até ele se cansar de mim como das outras?" Karim sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. "Isso, minha querida, depende inteiramente de você." O quarto nupcial era uma mistura de opulência e intimidação. Pétalas de rosa vermelhas cobriam a enorme cama com dossel. Incenso perfumava o ar, misturando-se com o aroma de óleos aromáticos que haviam sido passados na pele de Sofia após um segundo banho ritual. Amira ajudou Sofia a vestir uma camisola de seda tão fina que era quase transparente, e então a deixou sozinha para aguardar o sheik. "Respire fundo e não resista", foi o último conselho que Amira sussurrou antes de sair. "Será mais fácil assim." Sofia sentou-se na beira da cama, as mãos geladas apesar do calor do quarto. A cada minuto que passava, seu coração batia mais rápido. Imagens horríveis formavam-se em sua mente. As mãos enrugadas do sheik em seu corpo, seu peso sobre ela, A porta se abriu com um rangido suave. O sheik entrou sozinho, já vestindo um robe de seda escuro. Sem os trajes cerimoniais, parecia menor, mais humano, mas não menos intimidante. "Minha jovem esposa", disse ele, caminhando lentamente em direção à cama. Sofia não conseguiu responder, seu corpo inteiro tremia. O sheik se aproximou, sentando-se a uma distância respeitosa. "Você tem medo de mim?" Não era uma pergunta, mas Sofia a sentiu mesmo assim. "É compreensível", o sheik suspirou pesadamente. "Imagino o que deve ter pensado quando recebeu a proposta. Um velho decrépito comprando uma jovem para satisfazer desejos depravados." Sofia manteve os olhos baixos, mas seu corpo estava tenso como uma corda de violino prestes a estourar. "Olhe para mim, Sofia", pediu o sheik. Relutantemente, ela ergueu os olhos. O rosto dele mostrava uma expressão que ela não esperava. Não desejo, mas uma tristeza profunda. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, o sheik levou a mão ao peito. Seu rosto contorceu-se em uma expressão de dor aguda. Tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram.
Sheik! Sofia se afastou confusa. O sheik caiu de joelhos, a respiração entrecortada. Chame! Ajuda! Sofia congelou por um instante, mas então correu para a porta gritando: Socorro! Alguém, por favor! Em segundos, o corredor encheu-se de gente. Guardas, servos, médicos apareceram como se estivessem esperando bem ali. Zein surgiu correndo, empurrando todos para o lado para chegar até o pai, que agora estava deitado no chão, tremendo. O que aconteceu? Exigiu Zein, virando-se para Sofia com fúria nos olhos. O que você fez com ele? Nada! Sofia recuou. Ele apenas entrou e começou a passar mal. Os médicos cercaram o sheik, verificando seus sinais vitais, gritando ordens em árabe. Sofia foi empurrada para o lado, observando a cena com horror. Levem-no para a ala médica, ordenou um dos médicos. Imediatamente! Enquanto o sheik era carregado para fora em uma maca, Karim segurou Sofia pelo braço com força. Você não sai deste quarto. Mas eu não fiz nada. Isso será determinado depois, respondeu Karim friamente. Guardas, vigiem-na. Ninguém entra ou sai sem minha autorização expressa. Zein lançou um último olhar acusador para Sofia antes de seguir a maca do pai. Em seus olhos havia mais que raiva. Havia uma suspeita profunda, calculista. Quando todos saíram, Sofia afundou na cama, trêmula. As pétalas de rosa, antes um símbolo romântico, agora pareciam manchas de sangue sobre os lençóis brancos. O que tinha acontecido? O sheik havia sido envenenado, estava doente, e por que todos pareciam tão prontos para acusá-la? Sofia encarou a porta agora guardada, e as janelas altas demais para qualquer fuga. Seu breve alívio, por ter escapado da noite de núpcias, estava rapidamente sendo substituído por um novo terror. Não era mais apenas uma prisioneira em uma gaiola dourada. Agora era a principal suspeita de um crime que não cometeu. 3 dias se passaram com Sofia praticamente em prisão domiciliar. Refeições eram trazidas e levadas em silêncio. Guardas revezavam-se à sua porta. Ninguém respondia suas perguntas sobre o estado do sheik. Na manhã do 4º dia, Amira finalmente apareceu. Seu rosto estava tenso, mas seus gestos eram gentis enquanto arrumava o quarto. Como ele está? Perguntou Sofia imediatamente. Estável, respondeu Amira em voz baixa, verificando se a porta estava bem fechada. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas ele ainda não recuperou a consciência completamente. O que aconteceu com ele? Um ataque cardíaco? Amira se aproximou, fingindo arrumar as almofadas da cama. Envenenamento, sussurrou. Sofia empalideceu. Envenenamento? Mas eu não... Eu sei, Amira cortou. Não poderia ser você. O veneno foi administrado horas antes, durante o jantar de casamento. Estava agindo lentamente. Então, por que estou sendo tratada como culpada? Porque é conveniente, Amira suspirou. A última esposa, Yasmin, também foi acusada de tentar envenenar o sheik. Encontraram veneno em seus aposentos. E o que aconteceu com ela? Amira apenas desviou o olhar, o que foi resposta suficiente. Isso não faz sentido. Sofia passou as mãos pelo rosto. Por que eu envenenaria alguém que acabei de me casar? Qual seria o motivo? A herança, talvez? O poder? Amira deu de ombros. Não importa. O que importa é que você está em perigo. Sofia sentou-se na cama, a cabeça girando. Por que está me ajudando, Amira? Você nem me conhece. Por um longo momento, Amira pareceu debater internamente se deveria confiar em Sofia. Então, tirou do bolso uma pequena fotografia dobrada. Esta era minha irmã, Farah, a 3ª esposa do sheik. Sofia pegou a foto com cuidado. Uma mulher linda, com traços semelhantes aos de Amira, sorria para a câmera. Mas o que realmente chocou Sofia foi a semelhança. Farah poderia ser sua irmã mais velha. Os mesmos cabelos escuros,
olhos amendoados, até mesmo o formato do rosto. Ela se parece comigo, Sofia sussurrou. Todas vocês se parecem. Amira abriu uma gaveta escondida em uma cômoda e retirou outra fotografia, esta mostrando 6 mulheres lado a lado. Todas as esposas. Sofia estudou a imagem com horror crescente. Embora de etnias ligeiramente diferentes, todas compartilhavam uma semelhança perturbadora, como versões sutilmente alteradas da mesma pessoa. Eu não entendo, murmurou Sofia. Por que ele escolhe mulheres tão parecidas? Amira guardou rapidamente as fotos ao ouvir passos no corredor. Mas antes de se afastar, sussurrou. O Sheikh não está procurando esposas. Está procurando a reencarnação de alguém. A porta se abriu antes que Sofia pudesse perguntar mais. Um guarda entrou, anunciando friamente: o príncipe Zain deseja vê-la. 2 semanas após o incidente, o Sheikh ainda estava se recuperando. E Sofia permanecia sob vigilância constante. A única mudança foi que agora podia circular por certas áreas do palácio, sempre acompanhada por guardas. Uma noite, incapaz de dormir, Sofia decidiu arriscar. Havia observado a rotina dos guardas e sabia que por volta da meia-noite ocorria uma troca de turno que deixava um intervalo de alguns minutos sem vigilância. Com o coração disparado, ela escapou do quarto e seguiu pelo corredor escuro. Não tinha um plano claro, apenas a necessidade desesperada de entender onde estava e o que estava acontecendo. Guiada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas, Sofia explorou corredores que não lhe eram permitidos. No final de um longo corredor, encontrou uma porta diferente das outras, mais antiga, com entalhes elaborados. A porta estava trancada, mas a fechadura parecia frágil. Usando um grampo de cabelo, Sofia conseguiu abri-la após algumas tentativas. O que encontrou a deixou sem fôlego. Uma sala circular, as paredes cobertas por espelhos antigos em molduras douradas. Mas não eram espelhos comuns. Cada um exibia um retrato em tamanho real de uma mulher. As 6 esposas anteriores, todas olhando diretamente para quem entrasse na sala. Suas roupas e penteados variavam, mas os rostos, Sofia sentiu um calafrio. Os rostos eram perturbadoramente similares ao seu próprio. No centro da sala, maior que os outros, um 7º retrato mostrava uma mulher mais velha, talvez em seus 30 anos. Vestia roupas de outra época, mas o rosto era como olhar para uma versão futura de si mesma. Vejo que encontrou minha mãe, disse uma voz atrás dela. Ou melhor, quem ele pensa que é minha mãe. Sofia girou, o coração quase parando de susto. Na porta, Zain a observava com uma expressão impossível de ler. Ou talvez, continuou ele entrando na sala, quem ele deseja desesperadamente que seja. Não tenha medo, disse Zain, notando como Sofia recuava. Se quisesse denunciá-la, teria chamado os guardas. Sofia permaneceu alerta, pronta para correr. Por que não chamou? Porque você não é a primeira a descobrir esta sala. Zain caminhou entre os retratos, parando diante da imagem central. E como as outras, você merece saber a verdade antes que seja tarde demais. A luz da lua entrava pelas janelas altas, banhando a sala em prata e sombras. Sofia olhou novamente para o retrato central. Quem é ela? Leila Al-Jabri, minha mãe. Zain tocou a moldura com reverência. Morreu há 20 anos. Eu tinha apenas 10. Sofia se aproximou cautelosamente. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos amendoados, o formato do rosto, até mesmo o sorriso sutil. Por que todas nós nos parecemos com ela? Zain suspirou profundamente. Meu pai nunca aceitou a morte dela. No início, foi apenas luto profundo. Depois, ele fez um gesto abrangendo os retratos.
Tornou-se uma obsessão. Não entendo. Meu pai acredita em reencarnação, explicou Zein. Está convencido de que a alma de Leila retornou em outro corpo. Passou anos procurando mulheres que se parecessem com ela. Sofia sentiu um nó no estômago. E as outras esposas? Todas escolhidas pela semelhança física, todas submetidas a testes para ver se possuíam a essência de Leila. Que tipo de testes? Preferências, memórias, reações instintivas. Meu pai acredita que a alma carrega memórias, mesmo em um novo corpo. Zein balançou a cabeça. É claro que todas falharam. Sofia se lembrou do bilhete escondido nas joias. E o que aconteceu com elas quando falharam? Os olhos de Zein se escureceram. É aí que entra Karim. Ele era apaixonado por minha mãe antes dela escolher meu pai. Nunca superou essa rejeição. Está dizendo que Karim matou as outras esposas? Não tenho provas concretas, mas cada uma delas desapareceu misteriosamente após ser considerada uma falsa Leila. Zein se virou para encará-la. Meu pai não é um assassino. É um homem destroçado pela perda, manipulado por alguém que explora sua dor. Sofia tentou processar tudo aquilo. Por que me contar isso? Por que confiar em mim? Porque você não é como as outras. É a primeira que investigou por conta própria. A primeira que parece ter uma chance de sobreviver. E como posso sobreviver se seu pai espera que eu seja alguém que não sou? Alguém que não posso ser? Zein deu um passo à frente. A única maneira é expor Karim. Provar que ele eliminou as outras quando descobriram seus planos. Quais planos? Karim controla tudo agora. As empresas, os investimentos, as propriedades. Usa meu pai como uma marionete. A cada esposa que desaparece, ele consolida mais poder. Sofia finalmente entendeu. Então não fui escolhida aleatoriamente. Não. Karim seleciona cuidadosamente mulheres vulneráveis, sem conexões poderosas, de lugares distantes. Zein a encarou intensamente. Ele escolheu você porque achou que seria fácil manipulá-la e descartá-la quando chegasse a hora. Sofia sentiu raiva crescer dentro dela. E o incêndio no restaurante da minha família? A doença do meu pai? Métodos típicos de Karim. Criar uma situação desesperadora, então aparecer como salvador. Sofia cerrou os punhos. Como posso provar isso? Como posso pará-lo? Não será fácil. Karim é poderoso aqui. Tem aliados por todo o palácio. Zein olhou por cima do ombro, verificando se estavam realmente sozinhos. Mas juntos, talvez tenhamos uma chance. Sofia hesitou, estudando o rosto de Zein. Por que me ajudaria? Você nem me conhece. Conheci 6 mulheres antes de você que morreram neste palácio. Não posso deixar que aconteça novamente. Ele estendeu a mão. Então, temos um acordo? Depois de um momento de hesitação, Sofia apertou a mão dele. Temos um acordo. Na manhã seguinte, o palácio fervilhava com notícias. O sheik havia acordado completamente, estava lúcido e pedindo para ver sua nova esposa. Karim apareceu pessoalmente para escoltar Sofia. Lembre-se de seu lugar, advertiu ele enquanto caminhavam. O sheik ainda está frágil, nada de perguntas inapropriadas ou comportamento desrespeitoso. Sofia assentiu silenciosamente, o coração batendo forte. Após sua conversa com Zein na noite anterior, via Karim com novos olhos, não mais apenas como um intermediário frio, mas como um possível assassino. A ala médica do palácio parecia um pequeno hospital de luxo. O sheik estava sentado em uma cama especial, cercado por equipamentos médicos discretos e monitores silenciosos. Parecia menor e mais frágil que no dia do casamento, mas seus olhos ainda mantinham aquela intensidade perturbadora. "Deixe-nos", ordenou o sheik quando entraram. Karim hesitou visivelmente. "Majestade,
Os médicos recomendaram visitas curtas. Deixe-nos, repetiu o sheik mais firmemente. Karim curvou-se e saiu, não sem antes lançar um olhar de advertência para Sofia. Quando ficaram sozinhos, o sheik gesticulou para que Sofia se aproximasse e sentasse na cadeira ao lado da cama. Você não tentou me envenenar? Disse ele diretamente. Sofia piscou, surpresa pela franqueza. Não tentei. Eu sei. Tenho vivido com veneno por anos, o veneno da perda, da manipulação. Ele a estudou intensamente. Você tem os olhos dela, o mesmo brilho quando está assustada. Sofia não sabia como responder. Decidiu arriscar. O senhor está falando de Leila? Um sorriso fraco apareceu no rosto enrugado. Então você já descobriu? Zein contou a você? Sim, admitiu Sofia. Ele me mostrou os retratos. O sheik fechou os olhos por um momento. Minha Leila, tão jovem quando a perdi, tão cheia de vida. Quando abriu os olhos novamente, pareciam mais claros. Você não é ela. Percebi isso na cerimônia. Sofia sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por preocupação. Se sabe disso, por que seguiu com o casamento? Porque você é diferente das outras. Não vi apenas o rosto de Leila em você, vi sua força. O sheik estendeu a mão trêmula e Sofia, após um momento de hesitação, assegurou. As outras tentaram fingir, tentaram ser quem pensavam que eu queria. Você manteve sua essência. Sofia não sabia se devia se sentir aliviada ou mais preocupada. O sheik parecia estar falando com mais clareza que antes, mas também parecia confuso, misturando o passado com o presente. Gostaria de lhe contar sobre ela, disse o sheik, apontando para uma pequena caixa na mesa ao lado. Há fotografias ali, histórias que nunca contei a ninguém. Durante a hora seguinte, o sheik compartilhou memórias de sua falecida esposa, como se conheceram, seu casamento, o nascimento de Zein. Sofia escutou atentamente, notando como ele ocasionalmente a chamava de Leila, para então corrigir-se rapidamente. Quando as enfermeiras finalmente indicaram que a visita devia terminar, o sheik segurou a mão de Sofia uma última vez. Você não é ela, sussurrou. Mas não significa que não seja especial por ser quem é. Precisamos de provas concretas, disse Zein, caminhando rapidamente pelo corredor oeste do palácio. Sofia o seguia de perto, tentando manter-se com os passos largos dele. Suspeitas não são suficientes para derrubar alguém como Karim. Era meia-noite. E esta parte do palácio estava deserta. Os guardas haviam sido estrategicamente designados para outros postos por ordem de Zein. O escritório particular de Karim é aqui? Perguntou Sofia, olhando nervosamente ao redor. Sim. Ele mantém documentos importantes lá, coisas que nem meu pai vê. Zein parou diante de uma porta elegante e tirou um molho de chaves do bolso. Tenho cópias das chaves principais do palácio. Vantagem de ser o filho do dono. O escritório era impecavelmente arrumado. Móveis de madeira escura, tapetes persas, paredes repletas de livros. Zein foi direto para uma estante específica. Ele guarda os documentos financeiros aqui, explicou, puxando um livro que revelou ser uma alavanca disfarçada. Um painel na parede deslizou, revelando um cofre. O código muda semanalmente, mas tenho-o observado. Acho que sei o atual. Após alguns momentos, o cofre abriu com um clique suave. Dentro, havia pastas organizadas meticulosamente. Ajude-me a procurar qualquer coisa relacionada às ex-esposas ou às empresas do meu pai, instruiu Zein, já folheando uma pasta. Sofia pegou um conjunto de arquivos e começou a examiná-los. A maioria consistia em documentos financeiros complexos, relatórios de investimentos, transferências internacionais, contratos. Olhe isso,
disse Sofia após alguns minutos, segurando um documento. É um contrato de transferência de propriedade. Seu pai transferiu o controle de 3 empresas principais para Karim no mesmo mês em que a 5ª esposa desapareceu. Zein examinou o papel. E aqui, veja a assinatura do meu pai. Está trêmula, diferente das assinaturas anteriores. Ele poderia estar sob coerção. Continuaram procurando, e cada nova descoberta pintava um quadro mais sombrio. Documentos mostravam como Karim gradualmente assumiu controle de quase todo o império financeiro do Sheikh, sempre após eventos traumáticos relacionados às esposas. Aqui, Zein puxou um arquivo fino e discreto. Registros médicos das esposas anteriores. Os relatórios mostravam que cada uma delas havia sido submetida a exames psicológicos e físicos extensivos, sempre buscando alguma conexão mística com Leila. Todas foram declaradas incompatíveis, pouco antes de desaparecerem. E veja isso! Sofia apontou para outro documento, este mostrando grandes transferências para uma conta em Barcelona. As datas coincidiam perfeitamente com o incêndio no restaurante de sua família. Ele orquestrou tudo, murmurou Sofia, sentindo uma onda de raiva. Destruiu minha família só para me trazer aqui. Karim não é apenas ambicioso, é meticuloso, observou Zein, recolhendo os documentos mais incriminadores. Olha isso, ele já está preparando documentos para assumir controle total, caso meu pai fique incapacitado permanentemente. Sofia franziu o senho. Você acha que o envenenamento recente não era para matar, apenas para enfraquecer, tornar meu pai mais dependente dele? Zein guardou os documentos em uma pasta. Precisamos levar isso para um lugar seguro e... Ambos congelaram ao ouvir passos no corredor. Zein rapidamente fechou o cofre e recolocou o livro na estante. Sofia ajudou a organizar tudo exatamente como encontraram. Os passos se aproximaram da porta. Zein apontou para um armário grande no canto. Silenciosamente, ambos se esconderam dentro dele, deixando uma pequena fresta para observar. A porta do escritório se abriu e Karim entrou, acompanhado por 2 homens que Sofia nunca tinha visto antes. Falavam em árabe, mas o tom era grave, conspiratório. De seu esconderijo, Sofia e Zein observaram Karim abrir o mesmo cofre e remover documentos diferentes. Karim sorriu ao mostrar algo aos outros homens. Parecia um contrato. É o testamento do meu pai, sussurrou Zein no ouvido de Sofia. Ele está alterando a sucessão. Quando finalmente Karim e os outros homens saíram, Sofia e Zein emergiram do armário, abalados pelo que haviam presenciado. Ele está acelerando seus planos, disse Zein, a voz tensa. Não temos muito tempo. Durante os dias seguintes, Sofia foi gradualmente autorizada a circular mais livremente pelo palácio. Com a aparente melhora do Sheikh, sua situação como esposa oficial estava sendo normalizada, ao menos na superfície. Sofia aproveitou essa liberdade para observar e aprender. Ela descobriu que os criados eram os verdadeiros olhos e ouvidos do palácio. Seguindo o conselho de Amira, começou a tratá-los com gentileza e respeito, algo que poucas pessoas de poder faziam. Em troca, começou a receber pequenos gestos de ajuda e informações sussurradas. A senhora deve tomar cuidado com o café da manhã amanhã, murmurou uma das criadas, enquanto arrumava o quarto de Sofia. Ouviu o Sr. Karim instruindo o cozinheiro sobre um tratamento especial. No dia seguinte, Sofia apenas fingiu beber o chá servido, despejando-o discretamente em um vaso quando ninguém olhava. Horas depois, quando Karim a visitou, ela fingiu estar ligeiramente nauseada. Não está se sentindo bem, minha querida? Perguntou ele, uma preocupação falsa em sua voz. Apenas um pequeno mal-estar, respondeu Sofia, notando o brilho de satisfação nos olhos dele.
Naquela noite, encontrou-se secretamente com Zen em um dos jardins menos frequentados do palácio. Ele está testando algo, disse Sofia, talvez preparando o terreno para um envenenamento mais sério. Precisamos agir rápido, concordou Zen. Descobri algo importante. Karim tem uma reunião marcada com os principais executivos das empresas do meu pai amanhã à noite. Acredito que planeja anunciar uma transição de poder. Sofia pensou por um momento. E se usássemos isso contra ele? E se eu fingisse estar interessada nas finanças do império como uma esposa ambiciosa que quer garantir sua própria posição? Os olhos de Zen brilharam. Você seria a isca. Exatamente. Faço Karim acreditar que descobri seus planos e quero participar, que estou disposta a ajudá-lo a se livrar do Sheik para proteger meus próprios interesses. Seria extremamente perigoso, advertiu Zen. Mais perigoso que esperar ele me envenenar. Sofia deu de ombros. Podemos plantar documentos falsos no meu quarto, coisas que sugiram que estou investigando o império financeiro. Se ele pensar que tenho informações comprometedoras, ele tentará eliminar a ameaça diretamente, completou Zen. Podemos pegá-lo em flagrante. Eles elaboraram um plano cuidadosamente. Sofia deixaria sutilmente documentos financeiros espalhados por seu quarto, faria perguntas aos criados sobre as empresas do Sheik, visitaria a biblioteca para consultar livros de negócios, tudo para dar a impressão de uma jovem esposa tramando sua própria ascensão ao poder. Como esperado, Karim logo ficou sabendo dessas atividades. Seus olhares para Sofia tornaram-se mais calculistas, mais frios. Durante um jantar formal, ele se aproximou dela quando ninguém estava por perto. Parece que a senhorita tem desenvolvido novos interesses, comentou Karim suavemente. Negócios não são assunto para uma jovem esposa. Sofia sorriu, inclinando-se ligeiramente. Talvez seja a hora de aprendermos mais um sobre o outro, Sr. Karim. Tenho certeza que temos muito em comum. O olhar de Karim era o de um predador avaliando uma presa. Sim, talvez tenhamos mesmo. A armadilha estava montada. O grande salão de jantar do palácio estava iluminado por centenas de velas naquela noite. O Sheik havia decidido realizar um banquete formal para celebrar sua recuperação e, como anunciou para a surpresa de todos, para apresentar oficialmente sua nova esposa à alta sociedade saudita. Sofia foi vestida em trajes luxuosos, joias deslumbrantes adornando seu pescoço e pulsos. Sentada à direita do Sheik, podia sentir os olhares de todos sobre ela. Alguns curiosos, outros invejosos, muitos desconfiados. Karim, sentado próximo ao Sheik como conselheiro principal, mal conseguia esconder sua irritação. O plano original para aquela noite havia sido uma reunião de negócios, não um banquete centrado na nova esposa. Você está deslumbrante esta noite, murmurou o Sheik para Sofia. Todos os homens me invejam. Sofia sorriu educadamente, mas seu estômago estava em nós. O plano que ela e Zen haviam elaborado estava em movimento. Documentos incriminadores haviam sido acidentalmente deixados visíveis em seu quarto, e boatos de que ela estava investigando os negócios do Sheik circulavam entre os criados. A armadilha estava pronta, mas Sofia não podia evitar o medo. O banquete prosseguiu com diversos pratos exóticos sendo servidos. Sofia notou como Karim observava atentamente quando ela bebia ou comia algo. Durante a terceira troca de pratos, um servo diferente, alguém que ela nunca havia visto antes, serviu vinho ao Sheik. O instinto de Sofia disparou um alarme. Ela observou discretamente enquanto o Sheik levava a taça aos lábios. Na última fração de segundo, ela fingiu derrubar sua própria taça, que caiu sobre a do Sheik, derramando ambas as bebidas. 1000 perdões!
exclamou Sofia, fingindo constrangimento. Sou tão desajeitada. Servos correram para limpar a bagunça. O sheik riu bondosamente, mas Karim parecia furioso. Poucos minutos depois, o sheik subitamente levou a mão ao peito, seu rosto contorcendo-se em dor. Majestade! Karim se levantou, fingindo preocupação. O sheik tentou se levantar, mas cambaleou. Seus olhos reviraram, e ele caiu pesadamente na mesa, derrubando pratos e taças. Caos instantâneo. Médicos correram para socorrer o sheik. Convidados levantaram-se em choque. No meio da confusão, Karim agarrou o braço de Sofia. — O que você fez? Sibilou ele, o rosto contorcido de raiva. — Eu? Sofia fingiu pânico. — Não fiz nada. Foi você com aquele servo diferente e o vinho. Karim empalideceu visivelmente. Outros ao redor ouviram a acusação de Sofia, incluindo alguns dos conselheiros mais próximos do sheik. — Guardas! Gritou Karim, recuperando-se rapidamente. — Prendam-na! Ela envenenou o sheik! 2 guardas avançaram, segurando Sofia pelos braços. Ela lutou, gritando. — Procurem em meu quarto! Ele plantou evidências! Ele está tentando me incriminar! Zein apareceu, interpondo-se entre Sofia e os guardas. — Não tão rápido. Ninguém será acusado sem provas. Meu pai não gostaria disso. Os olhares de Karim e Zein se encontraram. Um duelo silencioso de vontades. — Levem-na para seus aposentos, ordenou Zein finalmente. Postem guardas e investiguem ambas as acusações. Se meu pai foi envenenado, quero saber a verdade. Quem quer que seja o culpado. Sofia foi escoltada para fora, consciente de que a situação havia se complicado drasticamente. A armadilha havia funcionado, mas não exatamente como planejado. Ela estava presa e agora acusada formalmente de tentativa de assassinato. Sofia estava de volta ao luxuoso quarto que agora parecia uma prisão. 2 guardas femininas permaneciam do lado de fora da porta. Ela andava de um lado para outro, tentando acalmar seu coração acelerado. O plano havia fracassado. Em vez de pegar Karim em flagrante, ela mesma tinha sido acusada, e o sheik estaria ele vivo. Ninguém lhe dizia nada. 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Amira entrou, carregando uma bandeja com chá. As guardas me deixaram passar, explicou ela em voz baixa. Trouxe algo para acalmar seus nervos. Como está o sheik? Perguntou Sofia imediatamente. Vivo, mas inconsciente. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas não sabem se ele vai se recuperar completamente. Sofia afundou na beira da cama. Todo o palácio acha que eu tentei matá-lo, não é? Não todos. Amira se sentou ao lado dela. Muitos criados viram como Karim agiu. Há dúvidas. Dúvidas não são suficientes. Ele vai me eliminar assim que tiver chance. Amira olhou para a porta, certificando-se de que estavam realmente sozinhas. Então, de dentro de suas vestes, tirou um pequeno livro de capa de couro. Isto pertenceu à primeira esposa depois de Leila, sussurrou ela. Minha irmã o encontrou e escondeu antes de desaparecer. Sofia pegou o diário com cuidado. O que tem aqui dentro? A verdade. Sobre Karim, sobre o sheik, sobre tudo. Amira se levantou. Não posso ficar muito tempo. Vão desconfiar. Por que está me ajudando tanto? Os olhos de Amira se encheram de lágrimas. Porque vi isso acontecer 6 vezes antes. Não posso assistir a uma 7ª. Depois que Amira saiu, Sofia abriu o diário com dedos trêmulos. A caligrafia era delicada, mas apressada, como se a autora temesse ser descoberta a qualquer momento. As primeiras páginas descreviam experiências semelhantes às suas. O casamento arranjado, as estranhas exigências, a obsessão do sheik com Leila. Mas logo o tom mudava.
Descobri algo terrível hoje, lia um trecho. No aniversário de cada casamento, o sheik realiza um ritual estranho. Ele leva a esposa para um quarto secreto, onde há um altar com objetos que pertenceram a Leila. Lá, ele tenta despertar as memórias da falecida nela. Sofia continuou lendo, cada página revelando mais horrores. Nenhuma das esposas havia sido morta pelo sheik, isso estava claro. Mas todas haviam descoberto segredos que Karim não podia permitir que fossem revelados. Na última entrada, datada de poucos dias antes do desaparecimento da autora, havia uma revelação chocante. Encontrei documentos escondidos no escritório de Karim. Leila não morreu de causas naturais como todos pensam. Há indícios de que Karim esteve envolvido. Acho que ele a matou por ciúme e depois manipulou o sheik em sua fragilidade. Agora entendo por que ele elimina qualquer esposa que se aproxime demais da verdade. Se o sheik descobrir... A entrada terminava abruptamente. Sofia fechou o diário, uma nova determinação surgindo dentro dela. Não era apenas sua vida que estava em jogo. Era justiça para 6 mulheres antes dela e para a própria Leila. Sofia acordou sobressaltada com um ruído na sacada. Havia adormecido segurando o diário. Rapidamente escondeu-o sob o travesseiro e se levantou. A porta da sacada se abriu silenciosamente e uma figura encapuzada entrou. Sofia pegou um vaso, pronta para se defender. "Calma, sou eu", sussurrou a figura, baixando o capuz. "Zain?" Sofia abaixou o vaso, o coração ainda acelerado. "Como conseguiu entrar sem que os guardas vissem?" "Conheço este palácio melhor que qualquer um", respondeu ele, tirando a capa escura. "Escalei pela treliça. Precisamos ser rápidos. Temos pouco tempo." "Como está seu pai?" "Estável, mas ainda inconsciente. Os médicos encontraram traços de um veneno raro no vinho, o mesmo tipo usado em pequenas doses no chá que Karim vinha dando ao meu pai há meses." Sofia balançou a cabeça. "Ele estava enfraquecendo seu pai aos poucos." "Exato. E agora Karim convocou uma reunião de emergência com o conselho para amanhã. Vai tentar assumir o controle enquanto meu pai está incapacitado." Zain tirou um pequeno objeto de metal do bolso. "Vim tirá-la daqui." "Uma chave?" "Para os portões dos fundos." "Tenho um carro esperando." Sofia hesitou. "Não posso simplesmente fugir. Se eu desaparecer, todos vão achar que sou culpada." "Não entende? Isso é exatamente o que Karim quer. Se você ficar, ele vai eliminá-la esta noite. Já subornou guardas para não notar quando alguém entrar em seu quarto." Sofia sentiu um arrepio. "Como sabe disso?" "Porque fingi estar do lado dele", explicou Zain. "Depois do jantar, fui até Karim e disse que sempre suspeitei de você. Que acreditava que você era uma oportunista que queria a fortuna do meu pai. E ele acreditou? Completamente. Está tão confiante que até me contou seus planos para você e para meu pai." Zain cerrou os punhos. "Vai tentar matar meu pai esta noite e colocar a culpa em você." Sofia pegou o diário debaixo do travesseiro. "Encontrei algo que pode incriminá-lo. A primeira esposa descobriu que Karim pode ter matado sua mãe." Os olhos de Zain se arregalaram. "O quê? Deixe-me ver." Enquanto Zain lia rapidamente o diário, Sofia juntou apenas o essencial: o vestido que usava, uma pequena adaga que havia escondido e o diário. "Isso muda tudo", disse Zain, devolvendo o diário. "Mas ainda precisamos tirá-la daqui esta noite." "E depois? Para onde vamos?" "Para um lugar seguro, onde podemos reunir mais provas." "E então?" Zain hesitou. "Então o quê?" "Então confrontamos meu pai com a verdade." Ele se virou para a sacada. "Consegue escalar?"
Sofia olhou para baixo e engoliu em seco. Acho que vou descobrir. A descida pela treliça coberta de flores foi aterrorizante, mas Sofia não olhou para baixo nem uma vez. Quando seus pés finalmente tocaram o chão, Zane já a esperava, mantendo-se nas sombras. Por aqui, sussurrou ele, guiando-a entre arbustos e estátuas. Fique abaixada e silenciosa. Enquanto se afastavam, Sofia olhou uma última vez para a janela do seu quarto. Naquele momento, ela soube que nunca mais seria a mesma. A casa segura de Zane era, na verdade, uma pequena vila isolada a 30 quilômetros do palácio principal. Pertencia à família há gerações, mas raramente era usada, perfeita para se esconder. Meu pai não sabe que ainda mantenho esta propriedade, explicou Zane enquanto entravam. Karim acha que a vendi anos atrás. Era um lugar simples comparado ao palácio, mas ainda assim luxuoso aos olhos de Sofia. Tinha guardas discretos, homens de confiança pessoal de Zane. Passaram o dia planejando seu próximo passo, analisando os documentos que haviam conseguido reunir. No fim da tarde, Zane recebeu uma ligação que mudou tudo. Meu pai recuperou a consciência, anunciou, desligando o telefone. Está pedindo para ver você. Sofia congelou. Isso pode ser uma armadilha. Talvez, mas também pode ser nossa única chance. A decisão foi difícil, mas inevitável. Sob o crepúsculo, retornaram ao palácio, não pela entrada principal, mas por um caminho secundário que levava diretamente aos jardins privados do Sheik. Ele gosta de vir aqui sozinho, explicou Zane enquanto caminhavam entre roseiras perfumadas. Disse que encontraria com você aqui, longe dos olhos de Karim. O Sheik estava sentado em um banco de pedra, parecendo frágil sob a luz dourada do pôr do sol. Quando os viu, fez um gesto para que se aproximassem. Você arriscou sua vida por mim, disse ele quando Sofia se aproximou. Zane me contou como você desviou a taça envenenada. Na verdade, eu suspeitava que alguém tentaria algo, respondeu Sofia cautelosa, e mesmo assim está sendo acusada. O Sheik suspirou profundamente. A história se repete, não é? Como com as outras. Sofia trocou um olhar com Zane, que assentiu encorajando-a. Era a hora da verdade. Senhor, começou ela, encontramos evidências de que Karim pode estar por trás do desaparecimento das esposas anteriores e... Ela hesitou. Talvez até da morte de Leila. O Sheik não pareceu surpreso. Seus olhos cansados apenas ficaram mais tristes. Eu sempre soube, disse ele tão baixo que Sofia mal pôde ouvir. No fundo do meu coração, sempre soube. Então por que permitiu que ele continuasse ao seu lado? Perguntou Zane, a voz trêmula de emoção. Por que deixou que manipulasse nossa família por tantos anos? Porque eu era fraco, respondeu o Sheik. Porque depois de perder Leila, não tinha força para enfrentar mais perdas. Ele se aproveitou disso. O Sheik se levantou com dificuldade, caminhando alguns passos até uma roseira branca. Quando percebi o que ele estava fazendo, como manipulava minha dor para seu benefício, já era tarde demais. Ele tinha controle sobre tudo, inclusive sobre meus remédios. Lentamente me envenenando, me deixando mais dependente. Por que não o denunciou? Perguntou Sofia. Sem provas? Com minha mente cada vez mais confusa pelos medicamentos que ele me dava? O Sheik balançou a cabeça. Ninguém acreditaria em um velho perturbado contra um jovem respeitado administrador. Ele se virou para encarar Sofia diretamente. Mas então você apareceu. Tão parecida com ela por fora, mas com uma força tão diferente por dentro. Quando Karim a escolheu, viu uma oportunidade. Sofia entendeu finalmente. O senhor me usou como isca. Perdoe-me por isso, disse o Sheik, a voz embargada.
Eu sabia que, em seu desespero para se livrar de mais uma esposa curiosa, Karim acabaria cometendo erros. E cometeu. Então o casamento, tudo isso, foi uma armadilha para Karim. O sheik olhou para o filho. Uma que eu planejei com Zain há meses, esperando pelo momento certo. Sofia não sabia se devia sentir-se traída ou aliviada. E agora? Agora temos o que precisamos para detê-lo, respondeu o sheik, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Inclusive, esta gravação de nossa conversa, onde acabo de confessar tudo. O sheik olhou além deles, e Sofia virou-se para ver Karim parado na entrada do jardim, flanqueado por 2 guardas. Bem a tempo, murmurou o sheik. O confronto final. A expressão no rosto de Karim mudou de confiança para confusão e então para fúria contida ao perceber que havia caído em uma armadilha. Majestade, disse ele forçando um tom respeitoso. O senhor não deveria estar fora da cama. Os médicos foram claros quanto à necessidade de repouso. Estou cansado de repousar, Karim, respondeu o sheik, sua voz mais forte do que Sofia esperava. Cansado de ser manipulado. Cansado de perder aqueles que amo. Karim avançou alguns passos, seus olhos calculando rapidamente a situação. Vejo que foi influenciado por mentiras. Esta mulher e seu filho o enganaram. Encontramos o diário da primeira esposa, interrompeu Sofia, segurando o pequeno livro. Sabemos o que aconteceu com Leila. O sorriso de Karim vacilou por um instante. Histórias fantasiosas de uma mulher perturbada. Nada que possa ser provado. E os documentos do seu escritório? Perguntou Zain. Os registros das transferências, dos envenenamentos lentos, da manipulação financeira, também são fantasias. Os 2 guardas trocaram olhares inquietos. Percebendo que a situação estava mudando, Karim fez um gesto brusco e 3 homens apareceram por trás das roseiras. Mercenários contratados, não guardas regulares do palácio. Sua Majestade claramente não está em condições de tomar decisões, declarou Karim. Como conselheiro principal, devo assumir a autoridade temporária até que esteja recuperado. Guardas, levem o sheik para seus aposentos. Os outros 2 são prisioneiros acusados de conspiração. Ninguém se moveu. Não reconheço sua autoridade, Karim, disse o sheik, erguendo um pequeno cetro dourado que carregava. Este é o selo real. Enquanto eu o possuir, sou o único soberano aqui. Karim riu, um som frio e calculista. Um símbolo antiquado, nada mais. O poder real está nos contratos, nas empresas, no dinheiro, tudo que agora controlo. Você matou minha mãe? Perguntou Zain diretamente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O sorriso de Karim desapareceu completamente. Ela nunca deveria ter escolhido seu pai, nunca deveria ter me rejeitado. Um silêncio mortal caiu sobre o jardim. A confissão pairava no ar como veneno. Prendam-no, ordenou o sheik. Os mercenários de Karim avançaram ao mesmo tempo em que os guardas do palácio sacaram suas armas. Sofia se jogou para o lado enquanto o caos explodiu. Zain se moveu rapidamente para proteger o pai. No meio da confusão, Karim sacou uma pequena pistola e apontou diretamente para o sheik. Sofia viu o movimento como em câmera lenta. Sem pensar, jogou-se à frente, empurrando o sheik para o lado no momento em que o tiro foi disparado. Uma dor aguda explodiu em seu ombro. Ela caiu, sentindo o calor úmido do sangue espalhando-se por sua roupa. Os guardas do palácio rapidamente subjugaram os mercenários. Zain lutava corpo a corpo com Karim, derrubando a arma de sua mão. Sofia, gritou o sheik, ajoelhando-se ao lado dela. Alguém chame um médico! A última coisa que Sofia viu antes da escuridão tomar conta foi Karim sendo imobilizado e o rosto preocupado de Zain virando-se em sua direção. Sofia acordou em um quarto de hospital luxuoso.
Seu ombro estava enfaixado e doía, mas estava viva. Pela janela podia ver o deserto se estendendo até o horizonte, banhado pela luz dourada do amanhecer. Finalmente acordou, disse uma voz gentil. O sheik estava sentado em uma poltrona próxima à cama. Parecia mais velho, mais cansado, mas seus olhos tinham uma clareza que Sofia não havia visto antes. "Quanto tempo fiquei inconsciente?" perguntou ela, a boca seca. "2 dias. O tiro pegou de raspão, mas você perdeu muito sangue." Ele se aproximou da cama. "Você salvou minha vida." Sofia tentou se ajeitar, sentindo uma pontada de dor. "O que aconteceu com Karim?" "Está preso. Confessou tudo. Os assassinatos, as manipulações, os envenenamentos. Tentou negociar, mas não há negociação possível para o que ele fez." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Finalmente, o sheik falou novamente. "Vim me despedir, Sofia." "O senhor vai a algum lugar?" "Não no sentido que você imagina." Ele sorriu tristemente. "Meu corpo está fraco demais. Os médicos dizem que o envenenamento prolongado causou danos irreversíveis. Tenho poucos dias, talvez semanas." Sofia sentiu lágrimas inesperadas nos olhos. Apesar de tudo, havia desenvolvido uma estranha afeição por este homem quebrado. "Lamento muito." "Não lamente. Vivi tempo suficiente para ver a verdade vir à tona, para ver Leila finalmente receber justiça." Ele pegou um envelope grosso de dentro do casaco. "Este é meu testamento. Reformulado esta manhã." Sofia olhou para o envelope sem tocá-lo. "Zain assumirá o controle de tudo, como sempre deveria ter sido", continuou o sheik. "Mas você, Sofia, receberá uma parte da fortuna. Não como minha esposa, mas como a pessoa que trouxe justiça à minha família." "Não preciso do seu dinheiro", respondeu Sofia. "Não é sobre necessidade, é sobre correção de erros, sobre deixar um legado melhor do que aquele que construí em vida." Ele colocou o envelope na mesa de cabeceira. "Além disso, sua família em Barcelona merece estabilidade após tudo que passou." A menção de sua família fez o coração de Sofia apertar. "Eles sabem o que aconteceu?" "Zain enviou um médico particular para seu pai. Ele está se recuperando bem. Sua mãe foi informada que você está segura, embora não tenhamos contado toda a história ainda." Sofia assentiu, grata. "Obrigada." O sheik se levantou com dificuldade. "É você quem merece gratidão. Você me libertou da manipulação, da culpa e das mentiras que eu contava a mim mesmo." Ele caminhou lentamente até a porta. "Zain virá vê-la em breve. Ele tem perguntas que só você pode responder." Antes de sair, o sheik parou uma última vez. "Você não era Leila, Sofia, e isso foi o melhor que poderia ter acontecido a todos nós." Quando a porta se fechou, Sofia permitiu-se chorar. Não de tristeza ou dor, mas de alívio. O pesadelo havia acabado. 1 mês se passou. O sheik faleceu pacificamente durante o sono, reconciliado com seu filho e em paz com seu passado. Foi enterrado ao lado de Leila, seu verdadeiro amor. Sofia, completamente recuperada do ferimento, observava a cidade de Riad da janela de seu novo apartamento. Não era mais uma prisioneira, mas uma convidada respeitada, livre para ir e vir. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela. Zain entrou, carregando uma pasta e um pequeno pacote. "Os documentos que você pediu", disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. "Passagens para Barcelona, transferência bancária para sua família e os papéis de anulação do casamento, todos assinados." "Obrigada", respondeu Sofia. "E esse pacote?" "Um presente. Abra." Dentro havia uma pequena caixa de joias contendo um delicado colar de prata. Nada ostentoso como as joias que usava como esposa do sheik,
mas infinitamente mais bonito aos olhos de Sofia. Era de minha mãe, explicou Zein. Uma das poucas joias que ela realmente gostava, não as que meu pai a obrigava a usar. Zein, eu não posso aceitar. Não é um presente de despedida. Ele interrompeu suavemente. A menos que você realmente queira que seja. Sofia estudou seu rosto. Nas últimas semanas, eles haviam passado muito tempo juntos, reorganizando o império do Sheik, trazendo justiça às famílias das esposas desaparecidas, reconstruindo o que Karim havia destruído. Minha família está me esperando, disse ela finalmente. Eu sei. Zein se aproximou da janela, ficando ao lado dela. Eles merecem ver você, abraçar você, saber que está bem. Sofia olhou para a cidade abaixo deles. Este lugar, nunca pensei que poderia sentir qualquer coisa além de medo aqui, mas agora vejo que há beleza além do terror, possibilidades além do passado. Zein sorriu, aquele sorriso raro que Sofia havia aprendido a apreciar. Ninguém espera que você decida sua vida inteira hoje. Vá para casa, reencontre sua família, respire o ar de Barcelona. E depois? Depois você pode voltar. Não como esposa de alguém, não como prisioneira, mas como parceira. Há muito trabalho a ser feito aqui. Muitas mulheres presas em gaiolas douradas que poderiam se beneficiar de alguém que entende o que elas passam. Sofia pensou nas outras jovens como ela, trazidas para casamentos arranjados, sem voz, sem escolha. Uma fundação, disse ela, uma ideia tomando forma, para ajudar mulheres a encontrar independência financeira e emocional. Os olhos de Zein brilharam. Seria uma honra financiar esse projeto. Sofia sorriu, sentindo-se verdadeiramente livre pela primeira vez desde que deixara Barcelona. Vou para casa amanhã, decidiu. Ficarei lá 1 mês, talvez 2. E depois... Sofia colocou o colar de Leila no pescoço. Um símbolo, não de posse, mas de transformação. Depois voltarei. Não por você ou por qualquer homem, mas por mim. Por todas as mulheres que não puderam escolher seu próprio caminho. Zein assentiu, compreendendo o profundo significado de suas palavras. Juntos, observaram o sol se pôr sobre o deserto, pintando o céu com cores que Sofia nunca havia realmente apreciado antes. Um céu que não era mais uma barreira, mas uma promessa.